Graça e paz. Vamos continuar aqui, né? Terminei a live agora, vamos continuar com o ensino que eu fiz antes, que eu queria passar para vocês, amados, e não deu probleminha aí, mas glória a Deus. Deus sabe de tudo. Seminário da autoridade, tá? Agora nós vamos para a autoridade. Está escrito lá em Lucas 10, 17. Os 72, Lucas 10, 17. Os 72 voltaram alegre, dizendo: Senhor, até os demônios se submetam a nós, em teu nome. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. E eu lhe dei autoridades para pisar sobre cobras, escorpiões e sobre todos o poder do inimigo, e nada lhe fará dano. Contudo, não se alegre-se, porque o Espírito se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos no céu. Aqui Jesus estava chamando a atenção dos discípulos que ele formou. Tem Bíblias, tá, irmão, que vai falar 70 discípulos ou 72 discípulos, tá? Ele formou, ele ensinou, deu autoridade para eles, e eles foram, expulsaram os demônios e curaram os enfermos. Eles ficaram apavorados, ficaram impressionados como o nome do Senhor Jesus tinha poder sobre Satanás. Então eles vieram alegres, felizes: Senhor, até Satanás, né, os espíritos malignos se submetam ao teu nome. Eles ficaram felizes, os discípulos que Jesus formou, que Jesus levantou. Ele falou: vão lá em tal lugar, em cidades, em dois, né, para fazer a obra que o Senhor ensinou. Ou seja, os discípulos, eles eram submetiam a Jesus, né? E os espíritos malignos se submetiam ao nome de Jesus, porque eles faziam a vontade de Jesus, né? E Jesus, ele teve uma visão com isso. Ele viu Satanás como relâmpago, né, caindo. Quer dizer que os poderes das trevas estavam sendo arrebentado através dos discípulos, né? Os discípulos fizeram o que Jesus ensinou. Jesus deu autoridade para os discípulos que ele formou, seja 72 pessoas ou 70 pessoas. Então ele deu essa autoridade para as pessoas, e nós temos que buscar essa autoridade. Nós temos essa autoridade, né? E cabe nós termos, porque isso vai para quem quer, não é para quem precisa, é só para quem quer e deseja isso. Aí o Senhor dá para as pessoas. A autoridade foi dada para as pessoas que querem ser usadas, para as pessoas que querem ser usadas por Deus. É só essas pessoas que vão ter. As pessoas que não querem ser usadas, elas não vão ter essa autoridade, porque elas também não vão saber, né? A pessoa que aceita Jesus, que tem o Senhor como o seu único e suficiente Salvador, né, e quer ser usada, ela vai ter essa autoridade. Tem um tempo, né, de aprendizado, para aprender, para nunca ser enganado, não deixar Satanás se enganar. Jesus, ele formou essas pessoas e deu autoridade, né? Amém? Não sei se vocês entenderam bem, né? Então essa autoridade que está lá em capítulo 10, versículo 17, 18 e 19, né? Jesus, ele formou 72 discípulos ou 72, né? E mandado eles fazer o que Jesus lhe tinha ensinado. E ficaram impressionados, porque os demônios, os espíritos malignos, se submeteram ao nome de Jesus. Então, quando nós orarmos, repreender Satanás, é tudo no nome de Jesus. Nós não podemos dizer está amarrado. Não, está amarrado em nome de Jesus. Aí tem poder, senão não vai ter poder nenhum.
Satanás ainda vai dar risada de você, né? Então nós temos que usar a autoridade e o nome de Jesus, ok? E está escrito lá em versículo 18 também. E Jesus respondeu-lhes: vi Satanás cair como relâmpago. Jesus, ele teve uma visão, né? Jesus, ele teve uma visão porque ele também era profeta, né? Então Satanás, ele caiu como relâmpago. Jesus teve essa visão que Satanás estava sendo destruído, ok? O versículo 19, né, que nós lemos, tá? E 19, e Jesus nos deu autoridade para pisarmos em cobras, escorpiões e todo o poder do maligno. Jesus que deu isso para nós. Então nós temos que cuidar dessa autoridade, né? Cuidar muito bem dela, tá ok? Ó, o 20 eles ficaram impressionados com isso, mas Jesus chamou, advertiu eles: vocês têm que ficar felizes, porque o nome de vocês está escrito lá no céu, no livro da vida. Amém? Então, essa é a respeito da autoridade. É o versículo mais forte que eu achei que cabe mais para nós aprender a respeito da autoridade. Qualquer dúvida, vocês me perguntam no particular lá depois, tá bom? E vamos agora para nós aprendermos também o seminário do poder do Espírito Santo. Tá lá em Lucas 24, 49. Aí vocês podem ir lá olhar, ou depois anotam primeiro, depois vocês vão lá ver, né? Está escrito assim, e eis que sobre vós, ou vocês, envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que seja dado do alto, e sejam revestidos de poder. O que é esse poder, pastor? É o Espírito Santo. Como de Pentecostes, né? Ficam lá e orem, né? E o Espírito Santo vai vir e vocês vão falar em outras línguas. O Espírito Santo que é o poder, né? Que vai agir para curar os enfermos, para expulsar os demônios, é o nome de Jesus, e o poder do Espírito Santo também, é claro, né? Mas principalmente para curar os enfermos. E como isso, pastor? Como é que eu adquiro isso? O poder do Espírito Santo. Ter um relacionamento com Ele e buscar, como eu falei antes na live, a santidade para poder ter o Espírito Santo. Se você não tiver santidade, não tem como ter o Espírito Santo. Ok? O Espírito Santo ele nunca vai vir numa pessoa onde tem brecha, legalidade, onde tem algo errado, né? Pastor, mas como assim? Se tiver alguma brecha, alguma legalidade, ele não tem como vir, né? Principalmente mais nos aspectos, né, de ter um vício, né, um pecado pecaminoso, uma coisa errada. O Espírito Santo ele pode, você pode ter uma visita do Espírito Santo. Ele pode querer te tocar, mas nunca ele vai poder estar dentro de você, né? Que nós somos o templo do Espírito Santo, porque ele é santo. A própria palavra, né? O próprio nome já diz tudo. O Espírito Santo, ou seja, ele é santo. Não tem como ele chegar numa pessoa que ela... Claro que todos nós, como eu sempre falo, somos pecadores, mas ele vê o coração. Ou seja, como você reage, como você age, o aspecto que você está buscando. Se você prefere se encher a sua mente, né, a sua mente com a palavra de Deus, com louvores ou com outras coisas erradas, né? Certa vez um homem, né, vou contar dois aspectos aqui, né? Um homem, ele disse que um pastor, ele estava ministrando num hotel, e com a equipe dele ele foi jantar, né? E essa pessoa
esse pastor foi jantar e tinha uma turminha lá falando mal de uma outra pessoa. Ah, fulano, eu gosto dele, mas ele é preguiçoso. Um outro falou, o pastor falou, é verdade, concordo, né? Ficou falando dele. E da equipe, essa pessoa fazia parte da equipe dele. E depois ele voltou para o hotel, começou a orar, pedindo para o Espírito Santo que ele tinha ministrar. O Espírito Santo falou que eu estou triste com você. E esse pastor falou, por quê? Por que, Espírito Santo? Me perdoa, né? Ele não quis entristecer, porque você estava falando do fulano. Ah, mas é verdade. E eu falo na cara dele também isso. E o Espírito Santo falou, eu fiquei triste com você. O Espírito Santo ele não discute, sabe, irmãos? Ele só fala o que é e pronto. Eu fiquei triste com você porque você falou dele. Senhor, mas eu vou falar, Senhor, para ele também, porque ele é preguiçoso mesmo. Você falou dele e quem é que está nele? Quem é que está em você? O Espírito Santo. Então você falou dele e você está falando de mim. Isso é uma história verídica que eu ouvi, tá, irmãos? Numa ministração que esse pastor falou. Então é uma coisa séria, falando mal da pessoa, né? Nós não podemos falar mal de ninguém, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra as potestades, tronos dominadores das trevas. Aqui eu posso falar mais profundo para vocês. Não devemos falar de ninguém, né? E muito menos de um ungido, que nem hoje em dia nós vimos as pessoas falando, um pastor falando do outro, um pastor criticando o outro. Isso é coisa feia, irmãos, porque está entristecendo o Espírito Santo de Deus, entristecendo o Evangelho de Cristo, né? Porque Jesus falou assim, ó, pecado contra o Pai tem perdão, contra Jesus, contra eu tem perdão, mas blasfêmia, algo contra o Espírito Santo não terás perdão. Então é sério isso. Nós não devemos falar de ninguém, que nenhum pastor fica criticando outros nas redes sociais. Eu olho aquilo lá, né, comento com a minha esposa, né, mas só, não comento mais nada. A gente tem que cuidar o que fala, né, falar só o essencial, né, porque isso é um círculo e aí volta tudo para a pessoa. Infelizmente acontece isso. Então nós temos que cuidar muito bem disso. Por isso que nós temos que cuidar o Espírito Santo não se entristecer com nós, porque senão ele se afasta. Aí nós vamos perder o poder do Espírito Santo. Aí vai só o homem agir, não vai acontecer nada. Entende? Isso nós temos que cuidar. Entende? Cuidar como um bem precioso. O poder do Espírito Santo, não entristecer ele. Outro relato que quero falar é uma filha que estava desviada, né? E a mãe continuou orando por ela. E ela estava saindo para ir na balada e a mãe veio até lá no carro lá e disse: Deus abençoe minha filha. Ela não brigou contra ela. Deus te abençoe, minha filha. Que Deus possa ir junto com você e trazer você de volta. Olha o que essa mãe falou. Ir junto com você e trazer você de volta. E a filha falou, uma história verídica, tá, irmão? E ela falou assim: só se ele ir no porta-mala, Deus, porque aqui não tem mais lugar, ele tá cheio. E ela saiu, foram embora para a balada e voltaram. Eles beberam, né? E aconteceu um acidente, né? E todos morreram. Porém, no porta-mala, onde ela falou que, né, só se Deus ia lá, tinha uma caixa de ovo e os ovos ficaram intactos, não quebraram. Porque ela falou, só se fosse no porta-mala, quer dizer que as cascas de ovo não atingiu nada. Se vocês vissem o carro que virou, ficou com nem um chinelo, sabe, amassadão, mas aquela parte do porta-mala, porque Deus estava lá, ela falou, só se Deus vai no porta-mala, não aconteceu nada, Deus livrou, né? Então não pode se brincar com as coisas de Deus, né? Tem que cuidar nisso aí, porque as coisas de Deus é séria,
né? Se um homem, uma mulher de Deus fala para fazer isso, fazem, porque é vindo do próprio Deus, é o próprio Espírito Santo falando e alertando a pessoa. Deus usou a mãe falando para ela, porque ela de repente estava sentindo algo, e assim mesmo ela não deu bola, né? Então é uma coisa séria. Aí vai saber onde é que está a alma dela, né? É isso que a gente tem que cuidar muito bem. Nós temos que cuidar da nossa salvação, nossa alma, é nós mesmos que temos que cuidar, né? Não sei por que o Espírito Santo está me levando para esse lado, mas amém. De repente Deus vai falar com algumas pessoas aí, mas o poder do Espírito Santo, ele nos guia para nós fugir do pecado, fugir das coisas erradas, né? Aí eu te pergunto, onde é que estava o Espírito Santo nesta filha, né? Se ela não tinha, ela teria que ter buscado primeiro, experimentar se o Espírito Santo, o Espírito Santo ia guiar ela para nunca ela se desviar, né? Nunca fugir. Eu não tenho vergonha de dizer, eu já fiquei afastado de Deus, mas não desviei, não fui para o mundão, entende? Não buscava, não orava mais. Deu um determinado tempo na minha vida, já faz tempo isso aí, mas aconteceu, né? Mas não fui para o mundão. A primeira coisa que as pessoas fazem é para o mundão, se largar e, entende? E nós, como nós somos homem de Deus, mulher de Deus, né? Nós temos que cuidar, porque se nós se desviar, Satanás, ele abocanha, pega, né? Não podemos se entristecer com Deus, porque Ele nos ajuda ao tempo todo, nos livra ao tempo todo. A gente que às vezes fica entristecido de repente porque Satanás, ele agiu, fez algo na nossa vida e nós não sabemos por quê. Então nós temos que buscar o que? O poder do Espírito Santo para ser guiado, para nós podermos ser usado por Deus verdadeiramente e não olhar para trás, nunca mais. Agora eu sou homem, agora eu sou mulher de Deus, né? Eu vou operar como Jesus operava e vai em frente no poder do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. É isso então. Semana que vem eu vou passar um ensino a respeito dos dons do Espírito Santo, né? Eu não sei se eu vou conseguir passar todos, mas aí eu vou dividir ali, né? Porque eu não quero ficar muito tempo, porque eu fazendo as lives também, né? E às vezes as pessoas não têm muito tempo, então um ensino pequenininho assim é bom para as pessoas conseguem guardar mais, né? Amém? Glória a Deus. Deus abençoe vocês, amados, em nome de Jesus.